Amém, queridos? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10. Primeira Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10. Eu aguardo você assim achar. Todos acharam, por favor? Eu aguardo o pessoal de trás. 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10. Nós vamos falar sobre um certo homem. Seu nome é Jabes. O significado é dor. Ou sofrimento. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores odeia a luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja frito, e Deus lhe concedeu o que lhe pedido. Por gentileza, poderia colocar MV1 para mim? MVI? Faz favor. Na outra tradução diz assim, Jabes clamou a Deus de Israel. Abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Deus atendeu o seu pedido. Amém? Obrigado. Para que nós possamos entender, Jabes só tem dois passagens que fala sobre esse homem, esse nome, Jabes. E também está em 1 Crônica, você vai observar. Como Jabes significa dor, sofrimento, e podemos entender que é uma cidade chamada Jabes, onde que as pessoas viviam através de uma dor, de sofrimento. E o interessante é que o autor do livro, ele vem falando sobre genealogia. E se você ler em casa, você vai ver que é muitos nomes. E ao chegar no versículo 9 e 10, você vai deparar que o Espírito Santo de Deus chama o autor a sua atenção para voltar para a vida deste homem chamado Jabes. A Bíblia aqui não relata o nome do seu pai, mas nem também o nome da sua mãe. Quem foi seu pai, nem também o nome da sua mãe. Mas Jabes era da tribo de Judá. E nós começamos a ler que o Senhor fez esse homem ser mais ilustre do que seus irmãos. Fez esse homem ser mais respeitado. Ilustre significa respeitado, honrado, mais do que seus irmãos. A Bíblia relata que nós lemos que a mãe o colocou o seu nome de Jabes porque no momento de parto trouxe muita dor, muito sofrimento para ela. E aquele homem, ele carregava isso para onde que ele ia com o seu nome. Um homem que trouxe dor, sofrimento para sua mãe. Eu quero entender que devido a estar morando numa cidade chamada Jabes, devido ao momento que está passando de dor, de sofrimento, ela aproveita esse momento e passa também a chamar o seu filho de Jabes.
O que Deus me chamou muita atenção, lendo, estudando, que este homem, ele queria ser um homem diferente na sua geração. Ele não se conformou com esse nome, com esse título, podemos dizer assim, de um homem que causou dor e sofrimento para sua mãe. Um homem que trouxe tristeza para o seu lar, para a sua família, porque nós lemos que a Bíblia fala que o Senhor tornou esse homem mais ilustre do que os seus irmãos. Colocou esse homem mais notável do que os seus irmãos. Mas uma coisa, que esse homem, ele não se conformou. Ele saiu da sua acomodidade. Ele não queria carregar sobre ele uma maldição, podemos dizer assim. E nós lemos aqui, e sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores odei a luz. E vem dizendo, porque Jabes invocou, então orou, então clamou o Deus de Israel. Interessante que a palavra orar é um verbo bastante pequenininho, não é isso? Mas podemos entender que quando nós colocamos em ação, quando nós nos dedicamos ou determinamos no nosso coração a viver uma vida de oração, a oração não é que ela é poderosa, a sua oração, mas ela vai fazer mover o coração de Deus ao teu favor e ele mudar situações inevitáveis na sua vida, inesgotáveis, trazer coisas inefáveis na sua vida. A oração, ela tem poder de mostrar para o Senhor o que está no seu coração, você se declarar para Ele, você abrir para Ele o que está no seu coração, o que você deseja no seu coração. Aquele homem, ele pede algumas coisas ao Senhor. Aquele homem entende que Deus poderia mudar a sua situação. Por mais que tinha um histórico que ele causou na sua mãe, mas ele não queria viver daquele jeito na sua geração. Ele queria ser um homem diferente no Senhor. E Deus concede isso para Jabes, ao ponto dele pedir a Deus, se me abençoares muitíssimo. Ele faz 4 pedidos aqui. O primeiro pedido, se me abençoar. Ele pede um favor a Deus sobre o natural de Deus para com a sua vida. Ele pede que a bondade do Senhor se manifeste na sua vida. Ele pede aquilo que somente cabia ao Senhor fazer. Ele entende que ele precisava clamar um Deus que estava permitindo ele com vida naquele momento. Assim somos nós nos dias de hoje. O que Deus é limitado na sua vida, eu posso usar essa palavra, que Ele não pode fazer na tua vida. Aonde que está o momento que Deus não pode agir na sua vida nos dias de hoje? Aonde que lá no livro de Mateus, capítulo 7, verso 7, daí, pedi e dá-se-vos-á. Pode colocar para mim, por favor? Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei, abri-se-vos-á. 8. Porque aquele que pede, recebe. Olha, porque vem uma resposta. Aquele que pede, você pedindo, recebe. O que busca, que para ele era impossível. Aquele homem começou a buscar para ele algo que iria mudar a sua vida. E ao que bate, se abre. Você tem que ter convicção que aquilo que você bate, abre. Nós temos que ter a convicção que a porta que nós estamos batendo, essa porta é o Senhor. Amém? Eis que eu sou a porta, o Senhor fala. Então eu tenho que ter essa convicção que aonde que eu estou batendo vai abrir no tempo certo, no momento certo de Deus e vai vir ao meu socorro. Amém? Mas algo que quero muito chamar a atenção aqui, esse homem não orou um dia, não orou 2 horas, meia hora, se o Senhor me dá e vem, não, eu creio que houve uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de pedir,
Porque lá no livro de Efésios, capítulo 3, verso 20, se não me falha a memória, portanto, amados irmãos, olha como é que Paulo fala para a carta dos Efésios, os irmãos que estavam lá, aquele que é poderoso para fazer muito, tudo muito mais, além, abundante, além daquilo que eu pedi, daquilo que eu penso, segundo o poder que opera em nós. Ora, olha o que Paulo fala. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais além, muito mais abundante, além daquilo que você pede, além daquilo que você clama, além daquilo que você pensa, do que você está pensando e que Deus está tomando nota. Ou não? Deus está tomando nota do que você pensa? Amém? Você está ouvindo eu ministrar a palavra, eu creio que você está tendo fé, eu creio no que o pastor está ministrando, estou recebendo para a minha vida. Então, ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, eu tenho que crer que em todo tempo Deus está agindo na minha vida. Esse homem entendeu que ele tinha que viver uma vida dependente de Deus para tudo, para Deus mudar a sua situação. Para que Deus possa mudar a vida dele, ele estava focado para superar todo um passado de dor, de sofrimento. E na sua integridade também, no que as pessoas falavam da sua vida. Os comentários que falavam dele. E eu quero entender que esse homem não estava preocupado no que estavam falando dele. Esse homem estava preocupado em buscar de Deus algo da parte do Senhor, genuíno da parte de Deus na sua vida, queria transformar a sua geração, queria mudar o quadro da sua vida, é família. Por isso que o Senhor fala que foi mais ilustre do que os seus irmãos, mais honrado do que os seus irmãos, mais respeitado do que os seus irmãos. Até então eu quero entender que ele era um homem jogado de lado, não tinha o valor como eu olhava para ele, com o valor como uma pessoa de Deus, uma pessoa que Deus ama. Ele não estava preocupado com o que a sociedade estava falando dele, ele queria o Senhor na sua vida. Ele queria ser, assim como diz aí, ser cheio de Deus na sua vida. Porque quando nós oramos, quando nós buscamos a cada dia mais, o Espírito Santo de Deus vai nos moldando, vai nos enchendo como Deus quer. A vida daquele homem foi mudada no seu caráter também. E a cada dia que nós buscamos o Senhor não vai nos moldando para aquilo que Ele quer, para aquilo que está no coração dEle. E ele pede, Senhor, me abençoa. Primeira coisa, me abençoa. Por favor, buscando o favor do sobrenatural e a bondade de Deus. A segunda, alarga minhas terras. Deus remove todo o limite e abre portas. Alarga minhas terras. Remova tudo da minha vida, aquilo que me impossibilita de ser limitado. Abre portas aonde que eu não enxergo. Esse é o Deus que você veio aqui nessa noite adorar. Esse é o Deus que você daqui a pouquinho vai vir aqui na frente e receber uma oração. Mas Deus nessa noite quer motivar você a você mesmo buscar Ele em todo o tempo. Porque Ele pode. Ora, é poderoso para fazer muito mais além daquilo, abundantemente. Daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Quando você dobra o seu joelho, você vai falar com Deus que tudo pode, que criou essa terra e que falou, haja luz, e através da sua palavra tem poder. Um Deus que tudo pode, que tudo está sem forma e vazia, Ele começou a criar, colocar tudo no seu lugar, devido lugar, e criou o homem para a coroa da sua criação, para o adorar. É um Deus que tem um controle de tudo. Passou gerações e gerações adorando o Senhor, passando por dificuldade, passando por luta, por dor, porque o Evangelho é de dor, o Evangelho é de choro. Falar para você que o Evangelho é só vitória, não, é de choro, é de dor, é de gemido. E ele pede, Senhor, me livra de todo o mal, como diz lá em João capítulo 16, verso 33, diz que, olha, o Senhor falando para os seus discípulos, eu tenho falado isso em mim,
para que tenha paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci a aflição. Então, quando ele estava falando mal, o Senhor me livra das aflições. Porque Deus, ele fala que será conosco. Se ele será conosco, ele é conosco. Ele não é filho do homem para que minta, ele é conosco sim. Aleluia. E esse homem começa a pedir: Senhor, abre as portas da oportunidade em todas as áreas da minha vida, como espiritual, como profissional, como familiar. Culto da família domingo que vem, domingo agora. E hoje não é culto da família. Mas quando nós viemos aqui, colocamos no pedido de oração, nosso pedido de oração, e colocamos numa caixa aqui, só você que escreveu, e o Senhor que tomou nota vendo você escrever, sabia disso que Deus viu você escrevendo o que está escrito ali, que você colocou, e você dobrou e coloca ali, então está algo que somente você e Deus sabe. Então o que você colocou ali, que você coloca na caixa aqui, de oração, no pedido de oração, ele é poderoso para fazer muito mais do que você colocou aqui, além daquilo que você colocou. Amém? Então se ele é poderoso para fazer, ele pode todas as coisas, não há limite para o Senhor nada. E às vezes nós carregamos muitas coisas do nosso passado, e esse homem pede: Senhor, que o meu passado seja apagado, que a tristeza que eu levei para minha mãe, que os meus irmãos olham para mim e veem um homem que causou dor, um homem que traz tristeza para a família, e Deus muda essa situação para com Jabes, através de uma oração. Esse homem pede, faz 4 pedidos ao Senhor. E o terceiro pedido: que tua mão esteja comigo. Interessante, quando nós oramos aqui: Senhor, que tua boa mão esteja com a nossa vida. Jabes está pedindo: Senhor, que tua presença esteja na minha vida em todo o tempo. Amém. Que tua mão esteja na minha vida em todo o tempo, Senhor. Poder, e quando a mão está sobre a nossa vida, a presença de Deus está sobre a nossa vida, a provisão de Deus. Amém, queridos? Quando a presença de Deus está na nossa vida, quem é o próprio Deus que está conosco, nós sentimos o refrigério de Deus na nossa vida, nas nossas aflições, nas nossas dores, nas nossas angústias, na nossa tristeza. Sentimos a presença de Deus nos consolar, nos confortar, nos dar força no momento tão difícil da nossa vida. Nos sentimos o refrigério do Senhor com sua presença, nos alegrando, renovando o nosso ser, alimentando a nossa alma, nosso espírito para uma nova jornada. Ele estava pedindo: Senhor, que tua presença seja comigo na caminhada, que tua presença seja comigo na jornada. E nem Moisés pede o Senhor: sem tua presença, Senhor, nós não somos nada. Moisés pede: Senhor, que tua presença vá com a gente. Não, vou mandar só, não, tua presença, Senhor. O Senhor, o próprio Deus na nossa vida. E ele pede, clama pela presença, pelo poder, a provisão de Deus, para que ele esteja ao lado, o Senhor da sua vida, na jornada, na caminhada, no seu dia a dia, nas decisões. Ele mostra para mim que ele está pedindo: Senhor, a minha oração que seja uma vida que depende de Ti em tudo, até no falar, ter o cuidado no diálogo, 2 palavras, dia e logos, que é dia, ou seja, no dia, durante o dia, no momento certo eu tenho que saber falar, que logos é palavra, e quando a palavra sai da minha boca tem que sair suave, tem que sair palavra branda, palavra de vitória, palavra de levante, durante o dia, não é só o dia de momento para falar no tempo certo, para com aquela vida. Então o Senhor, ele pede para que Deus seja o Senhor da sua vida, suficiente na sua vida, o dono da sua vida, aquele que preenche todo um ser, um vazio, que está todo dia, em todo o tempo da sua vida. O interessante é que a Bíblia que nós lemos aqui, que não fala do nome de Jabes, então ele busca o Deus Pai, que seja o Pai dele, aquele que cuida, o Pai protetor, aquele Pai que ama a sua vida de fato. A Bíblia não fala se a mãe
foi violentada, bater Jabes. A Bíblia não relata se seu pai morreu, mas não fala o nome do pai de Jabes. Então eu quero entender que ele busca ao Abba, busca ao Pai Todo-Poderoso, ao Pai que sabe quando ele deitava, como ele deitava no seu leito, se ele dormia bem, se ele não dormia bem, como ia ser o dia dele para levantar e passar no meio da sociedade, encarar os seus irmãos e olhar para ele com olhar de condenação, de um homem que causou dor, um homem que causou sofrimento, talvez não só em palavra, mas só em olhar para ele, um homem que já estava vivendo um momento muito difícil. Talvez você está aqui nessa noite, não como Jabes, mas passando um momento difícil na sua vida, um momento tão crucial da sua vida. Só você e Deus sabe o que está na sua mente, no seu coração, o seu dia a dia, como você tem deitado, levantado. Deus sabe de todas as coisas. A palavra que eu quero te dar nessa noite: ore ao Senhor, que Ele pode trazer, sim, através da tua oração, o sobrenatural dEle na sua vida e mudar o seu quadro. Porque é esse Deus que nós servimos. Nós ouvimos e cantamos uma canção, quero ser uma canção, né? Lembra? Faz o quê? Então eu creio que você, quando é um clamor esse louvor, é um clamor, é uma declaração para Deus o que você olha como o Senhor Ele é na sua vida, o que Ele representa para com a sua vida. Não é verdade? Nós amamos o Senhor, nós adoramos o Senhor e amamos o Senhor, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é, pelo que Ele representa para nós. Jabes me mostra aqui que ele, Jabes, não estava assim buscando riquezas, não estava buscando algo da parte de Deus para que possa ser um homem rico, abastado, mas ele estava buscando ali algo que mudasse a sua vida, queria impactar a sociedade, sua família, seus irmãos, sua mãe. Mas a Bíblia também relata que, olha, são 2 versículos, mas não diz que a mãe mudou o nome, nem o Senhor mudou o nome de Jabes, como mudou o nome de Abrão para Abraão, de Jacó para Israel, de Saulo para Paulo. A Bíblia não fala que mudou o nome de Jabes, mas tem 2 versículos, algo tão pequenininho, tão profundo, 2 versículos que você lê assim rápido, mas com uma profundidade muito grande, de um exemplo para com a minha vida e a sua vida nos dias de hoje, no século 21, naquilo que Deus pode fazer na minha vida e na tua vida, porque Deus não mudou. Guarda-me do mal, solicitação para ser preservado dos males e aflições. Só Deus. E mesmo assim o mal, os males, as aflições não vão nos atingir, ou não? Vão. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. No mundo vão ter muitos males, vão ter tempestade na vida, vão ter maremotos, vão vir ventos na vida espiritual, mas quando nós temos o Senhor, quando a nossa vida está no Senhor, na rocha que é Jesus, e que tua palavra é o fundamento para a nossa vida, pode passar o que for, o Senhor estará conosco, como ele esteve com o barco com os seus discípulos. E o Senhor deu uma palavra para os seus discípulos antes de passar o outro lago. Ele falou: passamos para outra banda. E a palavra do Senhor diz que ele estava no barco, dormindo com os discípulos. Imagine você, a tempestade tragar o próprio Deus. Que isso, não pode. A tempestade, a onda, afogar o próprio Deus dentro do barco. Uau, não pode, ele está conosco. Sabemos que um dia, sim, vamos passar dessa terra para outro lugar, mas sabemos que para onde que nós vamos, o Senhor tem um lugar preparado para nos receber. Mas enquanto estivermos nessa terra, vamos passar por lutas, aflições, dor, choro, gemido. Mas no livro de Apocalipse, capítulo 21, diz que não haverá mais choro, não haverá mais dor, nem morte naquele dia, lá naquele lugar. Então é isso que nos faz se tornar a cada dia edificados pelo Senhor como igreja.
Não essa parede que é edificada, mas você que é a igreja do Senhor. Você que é o corpo de Cristo, o organismo vivo nessa terra. É você que é edificado, não é essas paredes. É você, igreja do Senhor. Ao ponto do Senhor falou para Paulo ali, Paulo, por que me persegues? Saulo, retratando. Por que me persegues? Senhor Saulo, por que tu persegue a minha igreja? Ele falou isso? Por que me persegue? Ele traz para ele que a igreja é dele, ele que morreu pela sua igreja, ele que pagou o preço. Então você, igreja do Senhor, entenda isto, que Deus tem cuidado da tua vida, tem zelado pela sua vida. Ah, pastor, não tem visto nada disso. Tá. Só em você estar aqui, há um zelo de Deus na sua vida. Só em você estar aqui, foi Ele que te trouxe aqui nessa noite. Enquanto eu estou aqui ministrando a palavra, Deus pode estar curando a sua vida aí, pode estar abrindo porta para você. Eu tenho que acreditar nisso. Eu tenho que crer que cada passo que eu dou para o Senhor, não é em vão no Senhor. E o momento que eu saio da minha casa para cultuar o Senhor, adorar o Senhor neste lugar aqui, como igreja do Senhor, como templo do Senhor, que o Espírito Santo de Deus habita, como corpo de Cristo, Ele vai estar presente aqui. Amém? E esse homem, ele pede, esse quarto pedido, guarda-me do mal. O mal está todo dia, o inimigo está querendo nos estragar ao nosso derredor. Em todo tempo, até para dormir, está ali, ao derredor. Olha como é que você é guardado pelo Senhor, como nós somos guardados por esse Deus Todo-Poderoso, porque Ele sabe que o mal, ele vem para tragar de forma, vem para destruir mesmo, acabar com a nossa vida. Então o sobrenatural de Deus já está sobre nós, nos guardando. O sobrenatural de Deus, o poder de Deus que opera em nós, como nós lemos lá em Efésios 3:20, está sobre a nossa vida. Mas Filipenses fala algo tão maravilhoso. Paulo chega a falar, a carta de Filipenses, que o querer de Deus, primeiro é o querer de Deus, depois ele efetua. Primeiro Deus tem que querer, a vontade tem que ser do Senhor, depois Ele realiza na nossa vida aquilo que Ele quer. Porque o propósito de Deus aqui é edificar a sua vida e te fortalecer a tua vida, para que você fique robusto e o seu dia a dia, para que aquilo que vai vir no dia de amanhã não deixe você prostrado, caído, derrubado e derrotado. Esse é o nosso Deus. E não quero muito falar da vida desse homem, porque ele, com certeza, antes dele orar, antes dele entender que somente Deus poderia mudar a sua vida, ele era um homem totalmente derrotado, não só pelo nome que carregava, mas aquilo que falavam dele. Mas quando esse homem começa a entender e clamar ao Senhor, ele estava dizendo, olha, o meu passado não quero mais ouvir, meu passado acabou, então você tem que entender que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Viva essa novidade, aquilo que Deus faz de proposta na sua vida, que propôs para que você possa viver, viva de forma sábia nessa terra, buscando, sabendo que Deus, Ele é poderoso para abrir porta para a sua vida. Ele é poderoso para fazer com que você cresça no lado profissional. Ele é poderoso para fazer com que você tenha a cura que você busca diante do Senhor. A libertação de um ente querido, a salvação. Entenda outra coisa também, nós buscamos, clamamos para a salvação do ente querido. Entenda uma coisa, nós somente clamamos, temos a atitude de ser sal, de ser luz, nosso comportamento, nossa postura, mas quem vai fazer a obra, quem vai operar sobre aquela vida é o Senhor, e quem vai convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Olha como é que nós temos que depender de Deus. Olha como é que nós precisamos aprender a depender de Deus. Mas tem coisas que dependem muito de nós, a nossa atitude, a nossa postura. Depende de muitas coisas. Deus às vezes está esperando que você tome uma posição, fecha mais uma boca, né? Pare de murmurar, dá mais graça em tudo. E isso é verdade.
Porque talvez, quem sabe, Deus não está te lapidando no que você está fazendo. Está fazendo o que você está vivendo. É Deus querendo ajustar a sua vida para que você cresça mais um pouco, para que você seja mais maduro nas suas palavras, nas suas decisões. É Deus agindo. Às vezes você está orando e Deus não responde para você. No silêncio de Deus é tudo para com a nossa vida. O silêncio de Deus, o calar do Senhor, já é resposta para que nós possamos crescer, para que nós possamos orar mais a nossa vida. E quem sabe, através desse homem, a partir de hoje, vou usar uma palavra aqui, a preguiça espiritual sai da nossa vida, que oremos mais a Deus. O cansaço espiritual saia da nossa vida, que nos dediquemos mais. A nossa vida é uma qualidade de vida para o nosso Deus, no nosso lar, dentro com a nossa família. É onde que a nossa família nós aprendemos de tudo, são pessoas diferentes. A tua esposa é diferente de você, teu esposo é diferente de você, seus filhos são diferentes de você. Mas ali é onde que nós aprendemos muito. Onde tem um fleumático, onde que tem um colérico. E nós vamos aprendendo com um, vamos aprendendo com o outro. É um tratamento com um, tratamento com o outro. É o amor de Deus, ágape, sendo manifesto através de você para com eles e eles também com a vida deles para com a sua vida. E Deus assim vai trabalhando, vai moldando, vai ajustando e vai dando vitória dentro do seu lar. Ele solicita para ser preservado dos males e aflições, mostrando a confiança em Deus para proteger do que pode paralisar e destruir. Vou repetir aqui. Mostrando a confiança em Deus para proteger do que pode paralisar e destruir. Guarda-me do mal. Moisés, ele vem para paralisar e destruir. Vem para te parar, porque o inimigo da nossa alma sabe que se você caminhar seguro no Senhor, confiante em Deus, orando, buscando em todo o tempo, vivendo aquilo que está na palavra, praticando, o desafio isso é um desafio. Esse homem tomou a sua vida, ele não queria mais viver daquele jeito. Foi uma decisão que ele tomou e que mudou a sua vida. Foi um desafio. Foi renunciar, como diz a palavra, aquele que quer aquele que quer realmente segue. Renuncie a si próprio e siga-me. O evangelho é negar a si mesmo. A própria vida tem que renunciar, estar crucificado com Cristo. Essa é a palavra. Não vivo mais eu. E que Paulo fala sobre isso. Está crucificado com Cristo, mas Cristo vive em mim. Ou seja, todo o rudimento do mundo. Esse homem entende aqui que ele não queria mais viver esse rudimento do mundo na sua época. As vozes que estavam naquela época dele e que falavam muito contra ele só queria ouvir uma voz só que era do Senhor. Por isso que ele ora ao Senhor, ele clama ao Senhor. Está no tempo de a gente ouvir a voz de Deus. Tantas vozes que você tem ouvido aí. Tantas profecias, tantas coisas que nós olhamos aqui, olhamos dali. Mas a profecia está aqui, ó, o que vai acontecer está escrito. Mas é algo reservado de Deus para com a sua igreja. Algo reservado de Deus para com a sua vida. Tenha fé, tenha confiança, tenha convicção que Deus é contigo e Ele pode mudar a sua vida, pode mudar a tua situação, teu quadro, tem resposta, Deus tem resposta. A Bíblia fala que o Senhor concedeu o que Ele pediu, deu resposta para ele. A Bíblia não fala o tempo que Deus deu a resposta, a Bíblia não fala o tempo que esse homem aqui, ele deixou-se gastar em oração para o Senhor. A Bíblia não fala aqui quanto tempo também ele jejuou para em busca do seu propósito diante de Deus. O desafio para esse homem foi muito grande, talvez o desafio para a sua vida hoje que está aqui é muito grande, mas entenda, Deus é maior do que isso aí, querido. Talvez eu creio que basta somente uma palavra do Senhor, uma palavra liberada para você agora de vitória, as coisas acontecendo na tua vida. É Deus que sabe de todas as coisas. Deus sabe de tudo. Deus pode muito bem agora tocar onde que você está, no local da tua enfermidade, e te curar e você sair daqui curado.
Deus pode todas as coisas, não há limitação para o nosso Deus. Não há nada que segure o nosso Deus. Carregava uma herança negativa, ele não queria viver mais com essa herança negativa. Ele queria algo positivo da parte de Deus na sua vida. Queria mudança. Queria que as pessoas olhassem para ele como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. É isso que a sociedade espera de nós. Como eu vi aqui no domingo o pastor Luiz Antônio de Realengo pregando sobre a resposta. As pessoas esperam uma resposta de nós. As pessoas esperam uma resposta de cada um de nós que estamos aqui, aos jovens, aos adolescentes, aos senhores, às senhoras. A sociedade espera sim um posicionamento da sua igreja no dia de hoje. Esse homem não queria mais carregar isso. E vou falar algo tão assim, que chamou muito meu coração em casa. Sabe, ele ora a Deus como fosse o pai dele. Um pai que a Bíblia relata aqui, não dá o seu nome, não fala se ele tinha pai. Ele clama de uma forma com muita intimidade. Nós temos um pai que cuida de nós, que conhece o nosso coração, conhece tudo de nós, e que nós não temos condições nenhuma de ocultar para ele o nosso dia a dia, não temos condições de ocultar nem o que passa na nossa mente, porque ele já sabe que antes de pronunciar qualquer palavra, já tem ciência do que vai sair do nosso coração, mas ele espera que saia do nosso coração, talvez uma palavra: eu te amo, Pai, me socorre porque eu não estou aguentando. Ele clama a Deus como seu pai, porque ele sabe que paternidade era algo muito importante da sua vida. Ele entende isto, ele busca diante de Deus. Talvez ele falou assim: Pai, eu estou sozinho, seja o meu conselheiro, seja o meu Senhor, seja o príncipe da paz na minha vida, me dê tranquilidade, me acalma a tempestade da minha mente, tire toda uma preocupação, porque o amanhã quem vai cuidar é o Senhor. Eu não posso cuidar do dia da manhã, eu não posso acrescentar um côvado da minha vida, me dê o descanso. Queridos, precisamos confiar no Senhor, como muitas gerações confiaram no Senhor. A geração da década de 70, de 80, de 90, hoje a geração de 2025. Precisamos confiar no Senhor. Precisamos ter o Senhor como nosso Pai, um Pai zeloso, um Pai que Ele respeita até a nossa decisão, mas que você tenha uma decisão diante de Deus, sempre buscando, diante do Senhor, qual é a direção que você deva tomar, qual é a atitude que você possa ter diante dessa crise que nós estamos vivendo no mundo, no Brasil, no Rio de Janeiro, em Seropédica, no nosso dia a dia. Que Deus tenha o controle de tudo, como Ele tem, você tem que deixar que Ele tenha o controle. Você tem que confiar que a sua vida está sob o controle de Deus, sob o querer dEle, sobre a vontade dEle, para que Ele possa realizar na sua vida o que está no seu coração, para que Ele possa te usar você como instrumento, como usou Jabes, aqui quando o Senhor começou a abençoar e mostrou que ele foi mais ilustre do que seus irmãos. Assim Deus quer fazer na sua vida e na minha vida, quer que nós andemos de cabeça erguida nessa terra. Sabemos que nós servimos um Deus vivo, poderoso, então Ele quer que nós andemos de cabeça erguida. Sabemos que nós temos que ser luz, que Ele colocou como luz, como sal, como embaixador, um homem, uma mulher que representa Ele nessa terra. Como um sacerdócio, como uma mulher que faz o papel de sacerdotisa também. Ele quer que a sociedade olhe para nós e que veja algo na nossa vida de diferente. Que olhe para nós e busque, através de nós, uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo também para eles. Que eles olham para nós, como nós estamos lendo aqui na vida de Jabes, aqui,
mais ilustre do que seus irmãos, mais honrado do que seus irmãos, respeitado, que o teu vizinho comece a olhar para você e ver algo brilhando na sua vida, resplandecendo a glória do Senhor, ver as boas obras, e que se manifestem na sua vida essas boas obras, e que eles chegam para ti e busquem de você uma palavra de vida eterna. Jabes me dá um exemplo muito grande, que não se conformou com a situação, mas ele buscou diante do Senhor algo que poderia mudar a sua vida, e Deus mudou. E nós, a situação que você está vivendo, seja uma luta que for dentro do seu lar, o que você esteja atravessando, a aflição que você está passando, olhe, busque, não esmoreça a sua fé, não permita que isso, essa luta, essa tempestade que surgiu de repente dentro da sua vida, na sua família, no seu trabalho, no seu dia a dia, seja o que for, seja a circunstância que for, não pode distanciar você do amor de Deus, não pode fazer com que você se torne uma pessoa fria, distante desse amor de Deus, que teu coração, em todo o tempo, por mais que esteja passando por uma luta, e que talvez passou na tua cabeça que não tem solução, não tem jeito, ei, muda essa palavra, profetiza que para Deus pode sim mudar, e creia que a cada em todo tempo o Senhor está agindo. Ei, entenda que se o Senhor é contigo, através da tua palavra que tem poder, na nossa boca a palavra tem poder de morte e de vida. Então, se a palavra tem poder de morte e de vida, aquilo que entra dentro dos meus lábios, aquilo que entra para me alimentar, que eu acho que é saudável, dentro de mim, tem que sair o quê? Coisas saudáveis para outras vidas. Aleluia! Aleluia! Nós clamamos muito por um avivamento, buscamos muito no avivamento, mas que teu coração seja avivado nos dias de hoje. Que você esteja avivado, você seja esse homem, essa mulher, com esse avivamento no seu coração, que não se envolva com as coisas que não é de Deus, aquilo que é contrário às coisas de Deus, oposto às coisas de Deus, que você não seja que seja a favor disso, mas seja contra, porque o padrão de Deus é um só, o princípio ele não muda. Ele não muda. A palavra não muda. Passa geração, entra geração. Eclesiastes, não me fala a minha memória, diz que não tem nada novo, não existe nada novo. O que nós já estamos passando aqui, gerações já passaram. Essas gerações passaram com um momento de crise, dificuldade. Tudo isso que estão querendo implantar, gerações passaram e saíram vitoriosas em Cristo Jesus. Ou melhor, vou me corrigir, mais do que vitoriosas em Cristo Jesus. Assim nós vamos ser mais também vitoriosos em Cristo Jesus. Deus abençoa a nossa vida. Ore mais, busque mais diante de Deus. Deus pode tudo em você, trazer as coisas que é improvável, imaginável acontecer na sua vida. É nos maiores problemas, nas maiores lutas que vem um milagre, quando nós nos prostramos diante do Senhor e buscamos Ele, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, toda a nossa força, crendo que Ele sim é o Senhor, o suficiente na nossa vida. Que assim o Senhor nos abençoe profundamente e fale muito mais ao nosso coração. Jabes, um homem que causou muita dor, a sua mãe, com certeza toda a sua família. Mas Deus fez com que ele se tornasse um homem mais ilustre do que os seus irmãos. Ilustre é honrado, é respeitado. Talvez, quem sabe, você no seu negócio, ser um homem respeitado, no seu empreendimento, ser uma mulher respeitada, muito mais do que você já é, ser respeitada. Deus te abençoe em nome de Jesus.